Jesus caminhou sobre as águas, acalma a tempestade e o bravo mar. Ao leproso deu a cura e fez o cego ver e o coxo andar. Graça e paz vos seja multiplicada. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. É uma grande alegria estar com a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 30 e verso 25 e 26. Estamos falando aqui sobre a glória da lua e a glória do sol. Estamos vendo aqui um contexto muito especial para nós nesta reflexão. Diz assim a palavra: e haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Isso se refere ao dia terrível do Senhor. Ao dia terrível do Senhor. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então você nota que esta é uma profecia de um acontecimento que se dará no fim dos tempos. E nós estamos vendo, amado irmão, amada irmã, esta profecia já se cumprindo. A glória do sol tem que ser a glória da lua. A Bíblia está dizendo, e será, isto é uma determinação, e será a luz da lua como a luz do sol nos últimos dias. E a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura. Então, nós estamos vendo esta profecia diante de nossos olhos, porque se você é um homem, uma mulher espiritual, você sabe que o sol representa Cristo e a lua representa a igreja. E aqui está falando que a glória do sol será a glória da lua. A glória de Cristo será a glória da igreja. Ou pelo menos deve ser, porque nós colocamos isso em uma condição, porque ainda não é em seu auge, né? Em seu estado maior, mas deve ser
e deverá ser. Estamos caminhando para isso, em que a glória do sol será como a glória da lua. A luz do sol, a luz de Cristo, será a luz da igreja. Na falta do sol, a lua brilha à noite. Você sabe que o sol nasce de manhã como um bebezinho? Isto é o que nós temos pela ciência. Ele nasce de manhã como um bebezinho, ao meio-dia ele é como um homem formado, à tarde ele envelhece e ao anoitecer ele esconde. E então, na ausência do brilho do sol, nós temos o brilho da lua. Na ausência de Cristo, a igreja tem que refletir a luz de Cristo. Ela deve fazer isso. Mas no outro dia, logo o sol nasce de novo. O sol tem um hormônio chamado D3, que é a chamada vitamina D3, que muitos chamam, mas na verdade é um hormônio que ele irradia, que ele projeta em seus raios. A ciência diz que ao meio-dia está em seu auge, como um homem formado, né? E esse hormônio D3 é responsável por mais de 200 reações químicas de nosso corpo. Você veja o tanto que o sol faz bem para nós. Mais de 200 reações químicas de nosso corpo é regido pelos raios do sol, ou eles são alimentados, eles são estimulados pelos raios do sol. Não é verdade? Então, isto no espiritual é a mesma coisa. O sol é Cristo. E todo o nosso ser espiritual depende de Cristo. Todo o nosso ser físico depende de Cristo, que é o sol. Sol espiritual e natural. E todo o nosso ser espiritual, principalmente, depende de Cristo para se manter. Então, quando você vê uma pessoa fraca, desanimada na igreja, desanimada de servir a Deus, é porque não está tomando sol. Você, ao ler sobre a vitamina ou hormônio D3, você descobre que muitos de nossas moléstias, dos nossos desânimos, de nossas doenças, está por falta de termos o controle deste hormônio chamado D3. Quando uma mulher tem esse hormônio controlado, quando um homem tem esse hormônio controlado, ele é um homem que tem reações químicas altas, ele é estimulado para tudo, ele tem estímulo, ele dorme, ele levanta, ele tem estímulo para raciocinar, para trabalhar, mas quando o hormônio está baixo, então ele é desestimulado, ela é desestimulada, deprimida. Os cientistas dizem que a causa de muita depressão é a falta do hormônio D3, que é a vitamina do sol. Quando repõe, a pessoa se estimula e fica melhor. E há um grande fenômeno do efeito da lua nas plantações, nas marés, no plantar, no colher. A lua representa a igreja. E você sabe que quando essa igreja for tirada da terra, então as marés vão inundar as praias. Quando essa igreja for tirada da terra, então o mar até não mais existirá. Haverá uma transformação total na terra. Então, você veja o efeito da lua nas plantações, nas marés, nos peixes, nos animais e até em nosso ser físico. Não é verdade?
E o efeito da Igreja de Jesus Cristo na terra também está relacionado a tudo. Quando a igreja for tirada da terra, haverá fenômenos e mais fenômenos acontecendo. Maremotos, terremotos, e então virá o juízo de Deus sobre a terra. O mesmo sol que às vezes queima a pele do agricultor, amadurece a semente para o cultivo. Então, da mesma forma que nós precisamos do sol, que é Cristo, nós também precisamos da lua, que é a igreja. E a Bíblia diz: e será a luz da lua como a luz do sol. Isso quer dizer, será a luz da igreja como a luz de Cristo. E a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. Isso está falando de 7 eras. Durante estas 7 eras, Deus tem feito brilhar o seu sol em porções sobre a terra. Em algumas eras o sol brilhou um pouco mais, em algumas eras mais escuridão. Agora, nesta era de Laodiceia, nós vemos pouco sol e muita escuridão. Pouco sol e muita escuridão. Veja o gráfico das 7 eras da igreja. E nós mostraremos para vocês. Olha, você veja aí. Pouco sol, que é essa parte branca, e muita escuridão. Então, é nesse tempo que o sol está se pondo, é que a igreja tem que entrar em ação. Porque na ausência do sol, a lua entra em ação. E na ausência de Cristo, nesta era de Laodiceia, por que a ausência? Porque ele foi jogado para fora. Ele foi chutado da igreja, ele foi vilipendiado, colocaram ele numa cruz. Então, na ausência do sol, a igreja tem que entrar em ação. A lua tem que estar em ação na ausência do sol, que é a igreja. Mesmo sabendo que a lua tem fases, crescente, minguante, lua nova, lua cheia, todas essas fases da igreja, não importa se ela está crescente, se ela está minguante, se ela é nova, se ela é cheia, todas essas 4 estações do ano, que representam as 4 fases da lua, isso não impede dela brilhar de alguma forma. Ainda que ela esteja minguante por causa das tentações, das provas, e vai diminuindo. Ainda que ela esteja crescente, ainda que ela esteja cheia, ainda que ela esteja nova, mas ela tem que brilhar. Ela tem que cumprir o seu papel. A igreja tem que cumprir o seu papel pelo qual ela foi enviada à terra. A lua cumpre o seu papel à risca. Na ausência do sol, por volta das 18 horas, 19 horas, logo você já vê ela brilhando. E esse é o tempo em que Cristo está fora da porta. Esse é o tempo em que Cristo está fora do arraial, e Ele está levando o seu povo, levando o seu vitupério, e levando também o seu povo fora do arraial. E então, fora do arraial é que nós temos que brilhar. Fora do arraial do mundo, fora do arraial do pecado, nós temos que brilhar a luz da lua, a luz da igreja de Cristo. Porque é promessa, nos últimos dias, a luz do sol será como a luz da igreja. A luz da igreja será como a luz do sol, como a luz de Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é a luz do mundo. E Ele diz: vós sois a luz do mundo. Se tratando de igreja. Nesse tempo do entardecer, Zacarias 14, verso 6, diz que no entardecer haveria luz.
Veja lá, Zacarias 14 diz: no entardecer haveria luz. E nós temos visto a luz de Deus brilhar nesse entardecer da era, através de um profeta, através de uma mensagem que Ele nos tem enviado, que tem sido luz. Você estava cego lá na denominação, você estava cego na escuridão denominacional, mas você olhou no fim do túnel e lá estava uma luz. Você está no entardecer desta era, e no fim do túnel está uma luz, e esta é a luz que nós devemos seguir e refletir. A luz de Cristo, a luz do sol. Ó, minha ouvinte, minha moça, meu moço, meu irmão, minha irmã, esse é o tempo de nós sermos luz. Luz no seu trabalho, luz onde você vai. Aliás, há uma luz que acompanha todos os filhos de Deus. Todos os que são filhos da luz, há uma luz que os acompanha. Enquanto que os filhos das trevas, não há uma luz que os acompanha, senão uma nuvem escura. As trevas acompanham os filhos das trevas, e a luz de Deus acompanha os filhos da luz. Você é filho da luz porque vai em lugares de trevas. Boate, barzinho, companhias mundanas, tudo isso é trevas. Não importa se essa companhia é boa, é prazerosa, é uma pessoa boa, mas se ele não é um filho da luz, automaticamente ele é um filho das trevas. Se ele não crê no Evangelho de Jesus Cristo, não serve para você, é trevas. Se ela não crê no Evangelho de Jesus Cristo, não serve para você, minha irmã, meu irmão, é trevas. Não compensa essa companhia, não compensa essa amizade. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. E esse é o tempo, quando o Senhor está ligando a quebradura. Aleluia! Ele está ligando a quebradura e curando a chaga da ferida. Através do seu sangue lá na cruz do Calvário, Ele ligou as quebraduras. E Ele curou as chagas da ferida. E Ele fez essa promessa que nesse tempo a luz da lua seria como a luz do sol. E você está nisso. Você está nisso. Creia nisto. Eu estou nisso. A minha luz é pequenina, mas eu vou deixá-la brilhar. A sua luz pode ser pequenina, mas se ela é oriunda do luzeiro maior, deixe ela brilhar, e o seu brilho fará o efeito do qual foi determinado a fazer. Não te preocupes, a sua luz, ainda que seja pequenina, mas se ela está ligada no luzeiro maior, ela brilhará e clareará o caminho, iluminará o caminho para você seguir até os portais eternos. Que Deus te abençoe com essa reflexão. Que Deus te ajude a ser a luz de Deus aqui na terra. Que Deus te ajude a refletir a luz do sol como reflete a luz do sol, a lua. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma luz brilhou em meu caminho,
dia triste, sozinho, quando eu olhei para a cruz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só no seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só no seu olhar. Tudo em mim mudou, em mim o sol brilhou. Foi um minuto só no seu olhar. Jesus marcou a minha vida. Nunca mais eu serei o mesmo. Foi seu divino olhar que me ajudou a caminhar. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, em mim o sol brilhou. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, em mim o sol brilhou. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, em mim o sol brilhou. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só do seu olhar.